Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de Geografia de hoje. Aula de Geografia é do livro Interdisciplinar, tá? Página 186 e nós vamos até a 189, tá bom? Acompanhem comigo aí. Página 186 começa ali as línguas dos indígenas. As línguas que os indígenas falam são muitas e variadas. O grupo mais conhecido é o Tupi, que se divide em muitas outras línguas. Elas foram as primeiras com as quais os portugueses entraram em contato ao chegar à América, em 1500. Existiam ainda outras centenas de línguas indígenas, mas hoje elas são pouco mais de 270 no país. As línguas indígenas do Brasil se distribuem principalmente em 4 grupos: o Tupi, o Macro-G, Aruaque e Caribe. No entanto, há outras não relacionadas a nenhum desses grupos, chamadas de línguas isoladas. Muitos povos indígenas falam a língua materna e também o português. Alguns falam apenas o português. Há também línguas indígenas que estão desaparecendo. Então, o que nós podemos perceber? Que existem centenas, de línguas indígenas e aos poucos elas estão desaparecendo, E também há grupos indígenas que, além de falar a língua materna é a língua deles lá mesmo, onde eles nasceram e tal. Eles também falam português por causa da colonização dos portugueses, E já tem outros que falam só a língua materna ou só o português, Depende da abrangência ali que foi a colonização. Agora, nós vamos ver aqui, a letra de uma canção, que é o Tututupi. Todo mundo fala língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. Jabuticaba, cajá, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi, é tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tu. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré. Quem sabe o que é? Então, todas essas palavras aqui, vêm do Tupi-Guarani. São palavras que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Aqui era só para ler a letra da canção, tá? Ou cantar, quem sabe cantar pode cantar. E agora na número 2. A número 2, anote o nome de 2 frutas e de 2 animais citados nessa canção que você conhece, tá bom? Então, você vai lá na canção e vai procurar o nome de 2 frutas e de 2 animais que você conhece. Escrever aí. Próxima página. As palavras no quadro abaixo também são de origem indígena. Sublinhe com a cor verde as que forem nome de frutas ou de vegetais. Com a cor vermelha, as que forem nome de animais. E com a cor azul, as que forem nome de lugares ou de pessoas. Tá? Então, aqui tem os nomes que vêm de origem indígena. Você só vai sublinhar com a cor correspondente, tá? Você vai precisar do lápis de cor verde, vermelho e azul. E ir separando ele aí pelos grupos que foram falados aqui, bom? Aqui, essa atividade prática, vocês não precisam fazer, porque é uma atividade que tinha que ser feita em sala de aula, tá bom? Então, no momento, não dá pra gente fazer essa aqui. Aí, vocês vão passar a página, a próxima página, tá? O respeito às comunidades indígenas, vocês vão ler, tá? A tia vai ler aqui, mas vocês precisam ler também para entender melhor o texto, ok? Então, vamos lá. Muitas terras indígenas são invadidas por pessoas ou grandes grupos que procuram madeira e minérios para explorar ou ocupam as áreas para criar gado e plantar. Por isso, essas terras precisam ser protegidas e lideranças indígenas
têm lutado por seus direitos. Na Amazônia, as comunidades indígenas que conservam seu modo de vida ligado à floresta e à terra são boas defensoras da natureza. Enquanto elas permanecem em determinada região, a natureza do lugar geralmente é respeitada. Leia o texto abaixo e descubra o que os indígenas dizem. Então, vamos ver o que o texto está falando aqui. Logo acima, o que nós lemos? Falamos da questão, né, da ocupação das terras indígenas, que há grupos, né, que tentam invadir essas terras para poder explorar, né, a natureza ali, à procura de riquezas. E quando essas áreas são bem protegidas por grupos indígenas, o que percebe? Que a natureza fica bem preservada, né? Porque eles tiram da natureza só o suficiente mesmo para eles sobreviverem, né? Eles têm um maior cuidado, um maior amor com a natureza. Agora aqui, vamos ver aqui um texto. Os povos indígenas sempre respeitam a natureza. O mato não pode acabar. Por isso, não cortamos pau à toa. Nós cortamos o pau precisando fazer casa, precisando fazer fogo, precisando fazer canoa, precisando fazer pinguela, precisando fazer arco, só quando é preciso. Isso aqui é um indígena, tá? Tá falando. Nós também não matamos os bichos à toa. Só matamos a caça para comer. Matamos os peixes para comer. Matamos as árvores para comer. Aqui, tá de verde aqui, né? A palavra pinguela. Então, vamos ver o significado aqui, ó. Pinguela. Ponte estreita, normalmente feita de madeira, tá? Então, aquelas pontinhas bem estreitas, né? Que faz passar de um ponto do rio para o outro, chamado de pinguela. Então, aqui foi um relato, né, dos povos indígenas com relação ao cuidado que eles têm na natureza. Eles tiram só o suficiente mesmo para eles viverem, né? Aqui temos a imagem. Vamos ver aqui o que se trata a imagem. Um índio guarani da aldeia Coenju, pescando com arco e flecha, São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul, em 2016. Agora aqui, troque ideias com os colegas e o professor sobre como evitar derrubar as matas, tá? Como a gente pode evitar de derrubar as matas e como a gente pode evitar de matar os animais, tá? Você pode mandar um áudio ou escrever sobre isso aí, tá bom? Agora vamos para a última página. Também vamos fazer uma leitura, tá? Muito importante. Nas últimas décadas, o Brasil se tornou mais urbano. Nas cidades, notamos muitos grupos sociais de origens, costumes e tradições diferentes. Trabalhadores rurais, imigrantes, migrantes de outras regiões e indígenas. Muitas comunidades indígenas estão em locais urbanizados e seus moradores costumam estudar, trabalhar ou passar grandes períodos nas cidades. Alguns se mudam definitivamente para as cidades, mas não deixam de lado a cultura do seu povo. Então, o que a gente nota aqui nesse trecho desse texto? Vem falar aqui o quê? Que tem muitos índios que estão vivendo nas cidades, né? Em alguns que vão às cidades resolver algumas coisas, mas já tem uns que já mudaram, já moram definitivamente nas cidades. E apesar de ter mudado, né? Saído lá da sua região para viver na cidade, eles ainda conservam, né? A cultura do seu povo. Agora nós vamos ler alguns depoimentos de indígenas que vivem nas cidades. Vamos ao primeiro depoimento aí, ó. O índio Chamaquiri chegou ao Rio de Janeiro
uma vez lá começou a ser chamado de Afonso. Afonso Apurinã. Vim em busca de um sonho. Quando era pequeno, minha mãe foi à cidade e viu pela primeira vez a televisão. Uma caixinha em que as pessoas cabiam. Isso despertou minha curiosidade e pensei que um dia quereria estar lá dentro. Esse é um depoimento de um dos índios, né? Vamos para o segundo depoimento. Nasci no Rio de Janeiro. Deixa eu te ampliar aqui, mas nasci no Rio de Janeiro. Meus avós emigraram na década de 70, fugindo da seca nordestina. Sou professora da Universidade Federal Fluminense e tenho muito orgulho de ser indígena, apesar de viver no espaço urbano, diz Carolina Potiguara. Terceiro depoimento. Sandra Guarani diz: nossos costumes têm muito a ver com a natureza e por isso aqui entro em conflito comigo mesma. Não tenho terra, ar. Dentro de casa vou fazer meu ritual com quem? É um lugar pequeno e tudo tem regras. Agora, no finalzinho do livro aqui, ó. Converse com os colegas e professores. Quais são as dificuldades enfrentadas por um indígena que vive na cidade? Então, de acordo com esses depoimentos, né? Quais são essas dificuldades que os indígenas enfrentam morando aqui na cidade, tá bom? Aí você pode fazer essa resposta aí em seu caderno, tá bom?